Vamos lá. Bom, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Na aula passada, então, a gente viu a questão da herança, né? Que é, no caso aqui, o funcionários, a classe funcionários, herdar da classe pessoa, né? E a gente viu que dentro da classe funcionários, então aqui, nós temos situações onde eu vou ter o cálculo do salário bruto para a classe funcionário de uma forma, mas que eu posso ter ela na classe chefe, sendo o salário bruto de forma diferente, onde eu vou pegar o salário bruto que já existia, mais a gratificação de chefia, que é um outro atributo que eu tenho, né? Também vimos que eu posso ter a situação de sobrescrever esse método, no caso, fornece salário líquido, de forma diferente, onde o salário líquido vai ser calculado, o salário líquido que ele calcularia na classe funcionário, mais o valor do auxílio educação para a classe de apoio, né? Alguém ficou com alguma dúvida dessa explicação? Tem algum comentário, alguma coisa? Podemos tocar. Lembrando vocês que eu preciso que vocês interajam comigo, certo? Senão vai ser difícil a gente... eu já sei essa matéria, tá? É vocês que têm que aprender, não é verdade? Então, seria bacana se vocês participassem aí, né? Mesmo que seja para falar coisas bobas, né? Sem problema. Professor, Pois não. tu tá fazendo a apresentação? Oi? Tá fazendo a apresentação? Compartilhação de Vixe, tela? não estou fazendo apresentação ainda. Não, eu só falei mais ou menos em linhas gerais o que foi feito. Beleza. Beleza? Mas alguém tem alguma dúvida com relação a essa ideia que a gente viu até agora? Por mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, tá bom. Então, deixa eu ver se eu acho o diagrama que eu fiz na aula passada para a gente apresentar para vocês e a gente poder... Botei o diagrama. Bom, então, vamos apresentar. Eu vou pegar... Vamos pegar da pasta. MP3, capítulo 6. Então, aqui dentro dessa ideia, esse é o assunto que nós estamos trabalhando, a especialização de classe, certo? Tem a da classe pessoa aqui com relação à nota, que está resolvida aqui dentro do livro, certo? E nós temos... Agora está aparecendo a tela para vocês, hein? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Especialização de classe, né? Então, tipo imóvel. Tem urbano, rural. Já viram esse negócio em algum lugar, né? Casa, lote, apartamento, sítio, fazenda. Já lembram de alguma coisa assim? Infelizmente. Hã? Infelizmente. Por quê? Tá louco? Esse exercício aí a gente se matou fazendo. Ah, ô louco. Como assim se matou? Tá todo mundo vivo? Ninguém morreu? Nem machucado foi? Ninguém foi parar no hospital? Foi uma linha tênue. Ah, tá. Então tá bom. Então, beleza. Vamos seguir, então. Nós vimos essa questão do jogo de dados, né? Vocês implementaram o jogo de dados, não é? Deu certo lá? Quem ganha chega a 100 pontos. Se consegue 1 ou 6, aí ele repete de novo.
Eu certo? consegui fazer, mas eu não consegui fazer daquela Da classe? 4, se não me engano. Não. Olha só, É, é de transformar o jogo em objeto. transformar o jogo em objeto. É, eu tenho que dar uma olhada. Eu acho que eu faltei esse sexta, não sei se o senhor apresentou alguma coisa do tipo, eu tava pensando em ter olhar a aula de volta. Não. A Não? gente passou, entrou em conteúdo novo, bacana, e nós Uhum, estamos seguindo aí, ó, sobre escrever métodos, uhum. sobreposição de métodos. E aquela sobre transformar o jogo em objeto, o senhor poderia dar uma ajuda depois comigo? Depois a gente vai corrigir ela, Perfeito, então. beleza? Tá. Então, sobreposição de métodos. O que é sobreposição de métodos? O que dá a entender? Métodos, uma classe tem um nome, atributos e métodos, certo? O que seria sobreposição? Sobrepor os métodos? Sobrepor significa que eu vou ter um método que possa ter um comportamento em uma situação e um comportamento diferente numa outra classe. Então, eu vou escrever por cima, vamos dizer assim, certo? Aí aqui tem a explanação do que é as classes. A gente fez aqui a classe pessoa, nossa classe pessoa tem a classe data aqui do lado dela, certo? Aí tem funcionários, a gente colocou os atributos da classe funcionário. A gente fez a classe chefe, a classe apoio, né? Certo? E daí a gente começou a trabalhar com relação ao que é sobre escrever métodos, e daí na classe pai eu vou usar virtual, e na classe filho eu vou usar override, certo? A gente fez algumas implementações, a gente fez diferentes. O caso da implementação do desconto, a gente não usou esses critérios básicos aqui, a gente fez o quê? Quem lembra? Boa noite, pessoal. Aula de LP3. Sim, senhor. Orientação, objeto. O que nós fizemos? A gente fez aquele override, né? Seu salário. Sim, mas a gente fez o cálculo aqui do desconto aqui diferente, né? Aqui o salário bruto, né? Mas dentro do salário bruto, a gente tem o forneça desconto. O que a gente fez diferente no cálculo do forneça desconto? Meu Deus. E a aula foi semana passada. O que nós fizemos diferente? Não fizemos nada diferente? Douglas, o que nós fizemos diferente, Douglas? O selfie, professor? Não, além disso. A gente usou o self também. Nós A gente pegamos usou, a gente usou uma outra tabela para calcular, não usamos? a tabela que a gente usou? Do PIS? Não, do NIS. Não, Não? bases. Poxa vida, foi semana passada a aula, né? Sexta-feira. O que a gente fez diferente? Vamos ver quem é que prestou atenção, então. Matheus, o que a gente fez diferente, Matheus? Não lembro também, professor. Eu tava pensando no self. Oi? Tava pensando no self também, mas Tava depois pensando no respondi. selfie. Matheus Duarte, o que nós fizemos diferente, Matheus Duarte? Diferente. Hum. Deixa eu analisar. Vocês estavam prestando muita atenção, né? Meu Deus do céu, hein? Olha só. Tem que dar um desconto, cara, né? Era sexta-feira à noite, última Que é aula. isso? Eu tô aqui para dar aula, a gente ralando, fazendo troço. Vocês aí não prestaram atenção na aula. Meu Deus do céu. Ninguém merece. Então, o que é que nós fizemos diferente? Alisson, o que é que nós fizemos diferente, Alisson? Com relação ao algoritmo do fornecer desconto, É. não usou uma variável. Hã? Eu creio que não foi utilizada variável, por exemplo, essa bruto real aí para receber o fornecedor bruto. Foi direto no if. Usamos. Usou? Certo, Usamos. então. É.
Foi por if também, da forma que tá ali, porém não tem esse else depois do primeiro if. Foi direto um if após o outro. E o último foi da forma que tá ali, colocando o else e apresentando o result. Tá, mas o que a gente fez diferente nesse cara aqui? Os valores foi diferente. Por quê? Você pegou a tabela certa. Eu peguei que tabela? A do imposto de renda. Eu peguei a tabela de imposto de renda real que está valendo hoje. Sim. E que mais? Aí, ó, o Marcos lembrou aí, ó. Eu calculei INSS, 10% de INSS. Acho que a gente não calcula a inserção. E eu usei a variável aqui, ó, tá vendo? Fala, Matheus, não entendi. A gente não usa normalmente no Excel. Olha, nós temos o livro aqui, onde está o material. E dentro do material, no livro aqui, o que acontece? No livro, no capítulo 6, a gente está tratando todos do jeito que está aqui. Mas se você olhar o código que a gente tem aqui no livro, aqui, que vocês têm aí, se vocês olharem no código que foi implementado aqui, ó, não tem nada a ver. Ó, tem mais faixas, tem o cálculo de INSS, 10% aqui, certo? Ó. Tá claro? Sim. Bacana? Então, esse é o cálculo que o livro fornece, certo? E eu fiz diferente também, que o cálculo do apoio é que ele faz um cálculo diferente no desconto. Eu fiz no salário líquido. Se você olhar no livro aqui, ó, ele está forneça override, não forneça desconto. E a gente fez, em vez de fazer no forneça desconto, a gente fez o cálculo no salário líquido. Certo? Tudo bem? Estamos entendidos aí? Uhum. Tá. Muito bem. Então, alguém tem alguma dúvida com relação a esse código aqui? Tá claro aqui como é que calcula desconto aqui? E depois como é que calcula o valor do chefe? Aqui? E o apoio aqui? Tudo certo? Nicolas? João Vitor? Estamos de boa? Bom, professor, Com cálculo, isso, sim. a gente pode fazer nossa declaração de imposto de renda sem ir no computador já? Pode, claro. Já? Sim. Vai vencer no final do mês agora. Não, eu já fiz, mas então já, pelo jeito que eu estou vendo, já a gente dá para... Sim, pode fazer. Sem problema não. Tá certo? Bom, então o que acontece aqui? Algumas colocações aqui antes da gente continuar. Primeiro, eu tenho cálculo chefe aqui, eu tenho salário bruto mais gratificação de chefia aqui. Poderia fazer esse cálculo diferente aqui? Gabriel. Temos 3 Gabriel hoje. Gabriel Henke, Gabriel Zanardi, Gabriel Eisley. Poderíamos fazer diferente esse cálculo do salário bruto no chefe? Eu não sei dizer, professor. Beleza. Gabriel Henke. Eu também não, senhor. Como assim? Só porque o outro falou que não sabe, você vai falar a mesma coisa? Gabriel Zanardi. Gabriel Zanardi acha que não. O que é que nós temos aqui na classe funcionário, como que é o cálculo do salário bruto? Salário base mais gratificação produção.
Se eu chegar aqui no chefe, em vez de usar essa conta aqui, eu poderia vir aqui e colocar, em vez de colocar isso aqui, colocar sal base mais gratificação de produção. Assim? É gratiprodução, né? É, gratiprod. Sal base mais gratiprod. Será que é a mesma coisa? Quem acha que é a mesma coisa? Levanta a mão. Volta lá nos funcionários, por favor. Sim, claro. Teria como subir nos atributos, Tá. professor? Sem problema. É a mesma coisa, então. Eu também acho que é a mesma coisa. Arthur acha que é a mesma coisa. Então levanta a mão quem acha que é a mesma coisa aí. Então não é, né? Poxa, só os dois levantaram a mão. Quem acha que não é a mesma coisa, então, que é o contrário do que eu falei agora, levanta a mão. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pois é, né? Então, país democrático é assim, né? Então ganhou. É isso? Não. Não é. É a mesma coisa. Realmente eu posso escrever dessa forma, como tu posso escrever da forma anterior. Qual a diferença? Qual a diferença? Ele está reaproveitando o método dos funcionários. Eu estou fazendo, quando ele chega aqui, em unted significa herdado, ele vai vir, a hora que chegar aqui, ele vai vir na classe pai, que é da classe funcionário, que faz este cálculo aqui mesmo, e dá o mesmo resultado que aquele que a gente estava fazendo, colocando dessa forma ou colocando dessa maneira. Certo? A diferença é que ele vai pegar o cálculo, vamos supor, quando que é interessante você ter esse cálculo? Esse cálculo sempre vai ser igual quando eu tiver, sempre vou pegar o salário bruto e vou somar com gratificação de chefia. Beleza. Então ele vai retornar, como ele retorna, o nome da classe retorna um valor, é uma function do tipo real. Então ele vai retornar isso aqui. Qual que é a vantagem de fazer esse cara aqui? Quando você fizer, vai acrescentar alguma coisa no cálculo do salário bruto. O salário bruto normal de todo mundo vai ser de um jeito. O do chefe vai pegar o normal mais gratificação de chefia. Você altera em um único local, certo? Eu viria, só alteraria o cálculo do salário bruto do funcionário aqui. E essa alteração eu faria num lugar só e serviria para tudo. Entendeu a diferença? Essa classe é chamada superclasse, certo? Porque é a classe pai, no caso, ou classe mãe, depende de como vocês acharem melhor chamar, né? É a classe que está... a classe funcionário é a classe pai da classe chefe e da classe apoio, certo? Então, a gente tem esse formato de poder fazer dessa forma. Tá claro aí? Alguma outra dúvida com relação a isso? Dentro dessa hierarquia aqui, então, o que seria em relação à classe pessoa? A classe chefe, por exemplo. Qual que é a pergunta? Eu tenho a classe pessoa, que está aqui em cima. Tem a classe pessoa? Sim. Aí eu tenho a classe chefe. Qual a ligação que existe? O chefe seria um tipo de pessoa. Chefe seria um tipo de pessoa. O chefe não é um tipo de funcionário? Também, só que o funcionário ele é uma subclasse de pessoa. Então, na verdade, a gente tem que considerar o chefe é um tipo, primeiro, de funcionário, e depois a gente considera como sendo um tipo de pessoa. Funcionário é um tipo de pessoa.
E É o chefe tipo- é um tipo de funcionário. É o tipo de generalização, especialização, professor? Essa é justamente a generalização e especialização. Né? Então, a classe que está mais acima é uma superclasse, e o que estiver mais abaixo é uma subclasse, né? Considerando em termos gerais. Tá certo? Como é que funciona esse comportamento? Que é o que nos interessa agora, que a gente não chegou a ver na aula passada, certo? Então, aqui eu tenho as classes definidas, esse é o meu diagrama de classe, com relação à herança aqui, né? A modelagem com relação à herança, né? Mas o que ocorre? A gente tem que implementar aqui algum processo, né? E para implementar esse processo, a gente precisa ter uma forma como é que a gente vai trabalhar, certo? Alguma dúvida aqui com relação a esse diagrama de classe? Superclasse, subclasse? Gabriel? Aisley? Henk? Zanardi? Parece que tu adivinha quando a pessoa se distrai, né, professor? Pois é, né? Vamos dizer assim, Sexto sentido japonês. é o O que sexto é isso daí? sentido lá, a gente pega assim no pulo, assim, né? Assim como James. Como é, James? Uba. Opa, e daí? Pode repetir a pergunta? Eu não tava Olha só. muito ligadão, não. Veja só, olha Tô só. falando, Eu sou eu tô sincero. falando que tem alguma Se coisa enrolar, mas- sobrenatural com esse professor. É sobrenatural o negócio. Se eu fosse vocês, eu acho que eu tamparia o webcam aí. Ixi. Pior é que eu não tenho. Isso que é o Ele nem problema. tem webcam. Como é que vai tampar? Então, vamos prestar mais atenção aí, fazendo favor? Porque Sim, o verdade. troço é sério. Então, a gente tem a questão de que eu tenho. O que é que significa esse virtual aqui mesmo, James? Virtual. Gabriel Henk, o que significa esse virtual? Por favor, nos esclareça. Como é, professor? Desculpa. Meu Deus do céu. O que significa esse virtual aqui? E professor? Não tô lembrado, não. Meu Deus do céu. Guilherme, diga aí, Guilherme. Diga isso pra gente, o que significa o virtual. Guilherme? Professor, Meu Deus do o céu. método com o virtual do lado quer dizer que ele pode ser sobreposto? Exatamente. Isso aí. Se eu não tiver esse virtual aqui, eu chegar numa classe aqui, por exemplo, vamos dizer que seja auxílio, educação, eu tenho, mas vamos dizer que eu tenho lá function, forneça, desconto, tipo real. Eu vier aqui para implementar ele aqui, sabe que quando eu fiz a outra vez lá o fornecer salário líquido, ele já trouxe em TED ali, certo? Aí se eu colocar aqui resulte, recebe, vou usar o em TED. Tem que seja isso aqui. Vai dar certo? Vai, tem um problema aqui. Ó. Isso aqui nós vamos voltar a mexer com ele depois, tá? Mas
que nós temos? Quando eu tenho a palavra virtual, significa o quê? Poxa, hoje está difícil. Ah, tá. Podem falar, pessoal. Não precisa ficar acanhado, não. Significa que ele pode ser sobreposto. Ele pode ser sobreposto, mas e se eu colocar lá na classe filho, como eu coloquei aqui, o que acontece? Se você tenta dar override num método que não está marcado como virtual, Hum. ele pode executar a versão da superclasse dele em vez de executar a superposição. Como é que é? Volta a fita. Se eu executar um método, como eu estou executando Se você aqui, tentar dar override em um método que não tenha a tag virtual tá? nele, você pode acabar executando o método original em vez de executar a superposição. Sim, pode. Pode acontecer isso. Posso executar o que está na classe pai. Certo? Mas vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui e vamos entender o que é o processo. Todo mundo entendeu que override significa quando eu vou sobrescrever. Se eu vou sobrescrever, significa que eu vou fazer um método, vou calcular diferente do que foi calculado na classe pai. Isso? Podemos entender assim? Douglas, por que aqui tem self? É que ele está pegando um método da própria classe. Está chamando um método da própria classe. Método da própria classe. Ok. E se eu considerar que aqui, no caso, quando eu tenho o self que está aqui no cálculo do salário bruto, do salário líquido, perdão, eu tenho aqui o self dizendo que ele vai pegar da própria classe. Mas quando ele for fazer o cálculo do salário líquido aqui no funcionário, como é que ele vai considerar esse forneça salário líquido? Uma vez que ele está herdado. Se ele tem que estar como public e o protected, né? Não, public vai ter que estar, né? Os métodos estão aqui public, certo? Se não tiver public, não vou ter como usar, certo? Então, tanto um quanto o outro estão, todas as cláusulas que estão sobrescritas estão dentro do método, dentro da cláusula public, certo? Até aí tudo bem. Mas como é que fica essa questão? Eu tenho cálculo salário líquido aqui na classe funcionários, deixa eu levantar aqui, esse cara aqui, e aqui eu estou usando self, que ele vai dizer que é da própria classe. Mas quando chegar no apoio aqui, como é que ele vai fazer se aqui eu estou dizendo que ele vai pegar esse cara aqui? Essa classe que está aqui não é a classe apoio? Sim. E daí, como é que ele vai fazer essa conta aqui? Observe que aqui eu tenho self também. Ele está pegando do auxílio educação. Que está na própria classe apoio. Mas e daí, aqui, como é que ele vai fazer aqui? Coloca o nome da classe, ponto, o nome do método? Nome da classe, ponto, nome do método? Isso. Não. A ideia, a questão, a pergunta aqui é, como é que ele vai se comportar, levando em consideração que na classe funcionário aqui está com self, e na classe apoio aqui, ele está usando EANTED. E eu estou na classe apoio, no caso, certo? Entendeu a colocação? Entendi. Teria como voltar na classe funcionário, professor? Opa, sem problema.
Tá. Tá, por acaso lá na apoio tá chamando a fornecer salário líquido? Sim. Tá. Ok. Ela vai chamar, no caso, o método do funcionário e vai executar daquela mesma forma dali. Só que ela vai pegar como que tá self lá, ela vai pegar da classe funcionário. O método da classe funcionário. Quem concorda com o Alisson aí, por favor? Levante a mão. Ó. Um, dois, três, quatro. Quem discorda do Alisson, então, levanta a mão. Alisson, por favor, repita para o Juan entender. Como tá chamando herdado, é que eu não sei se eu peguei direito o conceito, mas tem, no caso, o método forneça salário líquido na classe funcionários, que é da onde o apoio está pegando esse método. Uhum. Na execução, ele está com o self puxando o salário bruto de funcionários. Salário líquido. O salário líquido, perdão. Forneça salário líquido. Isso. No caso, por estar self, eu creio que ele vai puxar do método da classe que está sendo executado. Que seria? A ideia de herdado não está direito ainda na minha cabeça. Se no caso ele vai e executa na outra classe, ou se ele só recria ela na classe que está sendo puxando esse método. Qual faria mais sentido? O Juan entendeu aí, por favor? Na minha opinião, o que faria mais sentido, ele executaria na classe funcionário, pegaria os dados da classe funcionário e mandaria para a classe apoio. Certo. É isso que você quis dizer ali nessa afirmação, não foi? Sim. Ok. E eu tenho 4 pessoas que concordaram. Eu quero saber quantos que discordam agora do Alisson. Poxa. Ninguém discorda de você, Alisson. Nossa. E agora? Eu vou ser obrigado a discordar. Já que ninguém discorda. O que acontece é assim, né? Quando eu estou na classe, quando eu uso a palavra self, ele está querendo dizer que é do próprio objeto. Tá claro, Alisson? João Vitor e os restantes, que eu não lembro agora quem foi que concordaram com ele. Então, o que acontece? Quando eu digo self, é da própria classe, certo? Então, o que ele vai fazer? Quando eu dou herdado aqui, embora ele vai pegar a implementação que está definida na classe funcionários, a classe em particular é a classe apoio. Professor, ela aqui um pouco, você pode repetir para mim, não? Como é que é? Travou aqui um pouco o som, eu não consigo ouvir. Pode repetir? Ah, posso. Quando a gente considera a classe o self, a palavra self, ele vai dizer o próprio, ele mesmo. Quando eu estou na classe apoio, que foi herdado um objeto da classe apoio, o objeto em si é um apoio. A hora que chegar nesse ponto aqui, ele vai pegar a implementação que está na classe funcionário, que está aqui, mas nesse momento, quando ele diz self, ele está falando da própria classe. Professor. E nesse momento a classe ainda é apoio. Nesse caso, seria a mesma ideia da subprogramação, quando a passagem de parâmetro por cópia? Não podemos dizer a mesma coisa que isso. Não a mesma coisa, mas algo parecido, já que, no caso, ele vai puxar o método da classe funcionário, ele vai herdar esse método, porém executando com os dados que está no próprio objeto. Ele vai pegar em consideração que está... Quando eu digo self, aqui no caso, é porque eu posso ter a instância do funcionário, como posso ter a instância do apoio, como posso ter a instância do chefe. Até aí todo mundo entendeu. Sim. Então, se eu posso ter essas várias instâncias, quando eu faço a herança aqui em particular, eu digo que esse trecho aqui do método, que é o fornece em Unted, fornece salário líquido, ele vai pegar o cálculo que está na classe pai dele. Mas o objeto, naquele momento, é o objeto apoio. Então ele só vai herdar o método, não vai herdar os atributos em si.
Não, ele herda os atributos e métodos. Não, Já no vamos ver caso, isso. não no caso, eu É. coloquei errado. Ele vai herdar o método, porém não vai herdar os dados, no caso, que está na classified. Isso. Os dados vão ser do objeto. Eu posso ter um objeto que no momento é funcionário, no outro momento é apoio, outro momento é chefe. Tranquilo. Tranquilo? Entendi. Todo mundo entendeu aí? João Vitor, entendeu? Eu não lembro quem é que tinha levantado a mão. Acho que foi o Douglas, foi o Matheus, o Arthur, o João Vitor, uma coisa assim. Professor, Fala ali. o que o chefe recebe de comissão, né? Vai ser atributo ou método? O chefe, ele tem um atributo que é gratificação de chefia, e eu vou sobrescrever o cálculo do salário bruto dele, dizendo que o salário bruto dele é o salário bruto do funcionário, mais a gratificação de chefia. Então, atributo ele vai ser o chefe, e o métodos vai ser o fornece salário bruto, né? Eu vou reescrever a forma de calcular o salário bruto, né? Então, eu estou acrescentando um cálculo aqui no salário bruto do chefe. Beleza? Bom, vamos seguir então. A ideia é a gente trabalhar assim, né? Vamos entender como é que nós vamos montar, como é que seria a estrutura para a gente montar esse processo aqui para acontecer, para a gente pôr para funcionar. Né? Então, nós vamos fazer assim. Ó. Tá. Aqui. Eu tenho uma aplicação. Essa aplicação vai receber esse cara aqui, como é que chama aqui? Vocês conseguem ler aí? Empresa. Empresa. Certo? Então, eu tenho aqui empresa. Então, a empresa está ligada à aplicação. Uma aplicação tem uma empresa e tem uma interface. Certo? Aí, o que acontece? Eu tenho funcionário aqui, que herda de pessoa. Vendo aqui, herança, funcionário, pessoa. Eu tenho chefe e tenho apoio, que herda de funcionário. Certo? E aqui a empresa, eu vou dizer lá dentro da empresa que eu tenho tantos funcionários. Então, eu vou precisar saber lá, no caso da minha empresa, quantos funcionários eu tenho, certo? Número de funcionários. E vou ter uma razão social e vou ter o salário total para pagar. Pode ser? Eu vou fazer um pouco diferente do que está no livro. Podemos fazer assim? Todo mundo está entendendo até aqui? Alguém ficou com dúvida? Sim. Tranquilo. Entenderam aqui? Vai ter uma interface. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui dentro dessa empresa aqui, eu vou criar um processo à folha, que é onde eu vou fazer... Eu vou ler a interface, vou dizer para a interface, pedir para a interface a razão social da empresa, quantos funcionários tem. Aí eu vou calcular até diferente. Eu quero saber o total do salário bruto, quero saber o total do salário líquido, o total de descontos. Tá claro? Tá? Aí o que nós vamos fazer? Para cada funcionário, eu vou instanciar. Ora, eu vou instanciar. Vou ler dentro da minha interface qual que é o tipo do funcionário que ele é, se é um tipo funcionário, se ele é um chefe, se ele é um apoio. Certo? E dependendo do tipo que ele for, eu vou calcular, vou pedir mais dados. Vamos dizer assim, se o tipo for chefe, eu vou ter que ler quanto que é a gratificação de chefia. Certo? Se o for tipo funcionário normal, não vou ler gratificação de chefia, porque o funcionário normal não tem gratificação. Apoio também não tem gratificação. Tá certo? Tá claro, tem? James? Guilherme? Matheus Duarte? Meu Deus. Igor? Oi? Qual seria Entendeu, a hein? pergunta? Ah, sim. Olha só, olha só. Gabriel Zanardi. Entendeu aí, Gabriel? Moçada, moçada. Aqui tivemos um problema de percurso aqui para poder mostrar como é que fica melhor aqui, né?
o diagrama, que aqui não deu para ler direitinho, né? Tá certo? Pessoa, funcionário, chefe, apoio, empresa. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Tá, tem as classes aqui. O jeito que ficou estruturado isso aí não é parecido com o negócio do jogo objeto? Do jogo objeto? É. De certa Que forma empresa, no caso, é o jogo, né? é. Empresa, no caso, que seria o jogo. Esse caso aqui, né? Que é a empresa que vai trabalhar com os itens aqui. Exatamente. Isso. Tá. Então, vamos trabalhar com essa implementação. Venho aqui, vamos criar, então, arquivo, nova unidade. Dá um type aqui. Vou dizer que a classe é empresa, é igual a uma classe. Então, o que nós vamos ter lá? Private, pad, pub. Então, eu vou colocar que eu vou ter lá, vamos dizer lá, razão social, é uma string, sei lá, de 50. Vamos ter lá, chamar de num_func, que é do tipo integer. Certo? Aí vamos dizer assim, ó, total, vamos chamar de dot, sal, bruto. Dot, sal, líquido. Vamos dizer assim? Moçada, se vocês não interagirem, eu vou ser obrigado a parar de gravar as videoaulas para vocês prestarem atenção na aula. Tranquilo, professor. Precisamos de interação nesse processo, senão não rola. E a gente, às vezes, segura a respiração para entender mais, professor. Ah, tá bom. Tem que respirar Concentrar- igual, não adianta, não tem esse negócio. Concentrar o oxigênio no cérebro, aí a gente consegue concentrar mais, né? Não. Precisa falar mais aqui e interagir com a gente aqui para poder entender melhor o negócio. Tá bom? Vou fechar a parte superior, então. Eu vou ter aqui total descontos, que também vou chamar que é do tipo real. Beleza? Então, eu vou ter constructor e objeto, destructor, destrua-se, e vou ter uma procedure, que eu vou chamar de aqui, vou fazer um negócio um pouco diferente aqui. Eu vou passar aqui como parâmetro, chamar de inter, do tipo interfaces. Tá certo? E aí, com isso, eu vou ter que colocar aqui o interfaces. Ainda não tenho ainda, né? Inclusive. Tudo bem? Tudo bem. Sim, tudo bem. Sim. Então, tá bom. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Aqui dentro da empresa, do constructor, destructor, não tenho nada. Eu vou ter o processo a folha, certo? Vamos salvar esse cara aqui, vamos fazer a interface para poder entender melhor o processo. Tá? Então, esse é o empresa. Tá?
que é a classe que eu acabei de criar, né? Então, vem aqui, new unit, vou chamar, dar um type aqui. Isso. Interfaces igual a class. Create, add, pub. Então, constructor e objeto, destructor, destrua-se. E eu vou ter que pedir os dados aqui no caso, certo? Que dados que eu tenho que pedir aqui? Nome, ou se não me engano, número da matrícula. Mas como vai passar número para a empresa, tem que ter razão social. Eu tenho primeiro que pedir os dados de quem? Da empresa. Da empresa. Então, procedure essa dados da empresa. Dentro desses dados da empresa tem que ter o quê? Tem que ter os atributos que o senhor colocou, que era a razão social. Tá. Ter razão social. Número de funcionários. String. Ter num func. Agora o restante eu não me lembro o que tinha, mas eu creio que o total de salário líquido e bruto, eu creio que vai ser um cálculo para apresentar. Total salário bruto, total salário líquido, total descontos. Eu creio que é para apresentar para a interface, certo? Então eu não vou ler esses caras. Eu creio que não. Agora são 5 e 5. 5 e 5 são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. João Vitor, o que está errado nessa linha aí? Na linha 16, Isso. você tem que colocar os atributos ali do razão social Aonde? no private. No private? Quem concorda com o João Vitor, por favor, levante a mão. Só o Gabriel. Mais ninguém? Quem discorda do João Vitor, então, levante a mão. Diga aí, Gabriel Zanardi, o que está errado, então? Se não é isso que o João Vitor falou. O que tem a passagem de parâmetro? Teria que ser por referência. Muito bem. Isso significa, então, João Vitor, teria que ser o quê? Functional. Hã? Isso é functional? Não. É passagem de parâmetro por referência, que o Gabriel Zanardi colocou. Não é var, isso? p, razão social. Isso aí, seu Gabriel. Var, P, razão social e aqui também, né? Var. Certo? Isso aí, parabéns, Gabriel Zanardi. Passagem de parâmetro por referência, porque ele vai ler os dados, precisa voltar o valor alterado. Tranquilo? Ali, entendeu? Sim, professor. Beleza. Então, aí eu li os dados da empresa. Beleza. Com base nisso, eu consigo fazer parte desse processo, certo? Mas aí eu preciso pegar dados de quem agora? Funcionários. Funcionários. E daí eu preciso fazer o que, então? Peça, dados, funcionário. É isso? Isso. Aí eu vou ler quem aqui? Quem é que eu vou precisar ler? Nome. Nome. Quantidade de dependentes. String. P, num, dep, integer. Ô, professor. Oi.
No caso do número de funcionários, não teria que ter uma variável para armazenar ele? Porque no caso, por exemplo, na procedura para pedir os dados, faria um for para pedir certa quantidade de número de funcionários. Faz sentido, né? Vocês concordam com o Alisson aí? Mas esse cara que nós estamos fazendo aqui seria quem? Ah, não, mas no caso dá para fazer pela empresa também. Tranquilo. Na verdade, nós vamos fazer na aplicação. Sim, Vamos sim. passar para a empresa. Daí eu creio que vai pedir o salário. Então, aí eu tenho número de dependentes, eu tenho P, salário, sal base, né? Sim. O que mais? Matrícula. E como que vai Matrícula diferenciar era... se ele é chefia ou não? Oi? Como que vai diferenciar se ele é chefia ou não? Pois é. Como é que a gente vai diferenciar isso? Uma boa pergunta. O que mais que a gente precisa ler? Salário base está ali. Além do salário base, a gente tem mais quem? Nis, que é do tipo integer. Que era nis mesmo? O que significava nis? Número de identificação social, professor? É isso aí. Número de identificação social. O que mais que nós vamos ler aqui? O salário bruto é composto do quê? Do salário base mais o quê? Mais a gratificação? Mais gratificação e gratificação, produção. O que mais? Se for levar nessa base, tem a gratificação de chefia também. Uhum. Seria gratificação de chefia também. Mas sempre vai ter esse cara? Não. No caso, se der 0, já vai considerar que não é chefe. O que mais? Vai fazer o cadastro completo de uma pessoa, professor? Se for, vai faltar o sexo, data de nascimento. Na verdade, a gente tem que fazer os dados que são do objeto lá, né? O que é que nós temos aqui na classe do funcionário? Matrícula, número de dependentes, salário base, gratificação de produção, NIS. No chefe eu tenho mais gratificação de chefia. Não é isso? No pessoa, eu tenho nome, sexo, data de nascimento. Se for pela pessoa, vai faltar só o sexo e a data de nascimento. Ok. Então, vamos dizer assim, vamos dizer que seja esses aqui. É suficiente? A gente começar a brincar? Sim. Na prática, eu preciso saber qual que é o tipo do funcionário. Não preciso saber o tipo do funcionário? Como é que eu vou saber se ele vai ser... Porque pelo salário ou pela gratificação, eu consigo identificar se ele é chefe, apoio ou funcionário? Pode fazer uma variável booleana para conferir isso daí. Mas o booleano é suficiente? Não, se tem 3 tipos. Acho que um char, professor. Exatamente. Então, eu vou colocar aqui com tipo, do tipo char, e ele vai ter 3 valores possíveis, né? Ele vai poder ser chefe, vou dizer C, eu vou dizer que ele pode ser
A, apoio, C, chefe e F, funcionário. Tudo bem? O que é que a gente tem que mexer aqui, Nicolas? Como o senhor não consegui entender? Nesse código que a gente fez aqui nessa procedure, peça dados func, o que a gente precisa alterar aqui? Não sei. Como assim? Não tá prestando atenção? Só não sei, não consigo determinar o que é. Matheus. Matheus? Não sei, professor. Matheus Duarte. É o que precisa mudar? É. Vai mudar pra quê? O quê? Hã? Não precisa mudar? Não, Tá certo mudar desse jeito pra aí, então? Não, não tá certo. O que precisa mudar, não sei. Ah, como assim? Se não tá certo, se sabe que não tá certo, sabe o que precisa mudar. Não, o contrário. Como que não? Essa é a Victor. função peça dados, né? É. Então não precisa pôr tudo por referência? Olha só, precisa colocar tudo por referência. Precisa, Matheus Duarte? Eu acredito no Arthur, mano. O Arthur é. Se ele falou, tá falado. Precisa, Matheus Camargo? Professor, não sei ainda. Precisa, Nicolas? Nicolas? Poxa vida, só porque eu chamei ele, não precisa sair assim. Tá, vamos pegar. Victor, Ó, precisa ou não precisa, que o Arthur falou? professor, eu vou. Eu não tenho uma resposta, mas eu vou falar que sim. Eu tô Ah, bem é? confuso. Né? Meu Deus do céu. E o Guilherme, o que que diz o Guilherme aí? Alô, alô? Acho que sim, o quê? O que que significa acho que sim? Tem que ser mais preciso aí, Guilherme. Abre o microfone aí, cara. Tem que usar a passagem para por referência. Isso significa que vai colocar onde, então, Guilherme? Diz aí para mim. Começa por? Depois? Pode ir falando aí. Sal base. Sim. E além da gente ler, a gente vai precisar fazer o quê? O que que a gente vai precisar fazer? Mostrar. Mostrar o quê? O que que nós vamos ter que mostrar? Os dados. Hum? Os dados.
Geralmente a gente chama de demonstrativo, né? Como é que é a folha, o resumo do salário ali, né? Daí aqui eu vou fazer diferente, né? Assim, né? Aqui também poderia fazer o seguinte, a gente pode fazer o quê? Quando eu tenho um tipo chefe, eu posso ler à parte o valor da gratificação de chefia dele, certo? E eu posso ler ele, vamos dizer assim, se eu li o tipo, uma vez que eu li o tipo dele, poderia ler a gratificação de chefia, ao invés de ler aqui, fazer um módulo só para ler a gratificação de chefe, certo? Tudo bem? Vamos deixar por enquanto desse jeito, depois a gente ajusta isso. Tá? Então, constructor. O que eu tenho no constructor aqui? James? O que tem no constructor aqui? James? Crie inicialize. Inicialize? Concorda com ele, Igor? Eu acho que na interface não precisa de Ó, de inicie. inicialize. Gabriel Henk. Igor disse que não precisa. James disse que precisa. E agora? O que você me diz, Gabriel Henk? Gabriel? Victor, então. Sim. O que vai aqui no constructor aqui? Vai nada? Deixa assim. Vai nada. James, não vai nada. E no destructor aqui? Vai nada também. Não vai nada também. Bom, então peça dados, eu vou entrar write ln, colocar razão social, 3 pontos, e Professor, vou... Pois não. nem o objeto unfunc vai ser destruído? Hã? Ali do demonstrativo, que o senhor fez um objeto do tipo funcionário, Sim, ele não vai ser destruído ali? não vai. Por quê? Ele foi criado ali? Não. Não. Então, ele pode ser destruído aqui? Poder até pode, mas não deve. Onde cria, você destrói. Certo? Aí aqui eu vou ter write matrícula. Nome. A gente não leu matrícula, né? Ah, leu. Nome. Verde. Right.
Nome, matrícula, dependentes. Oi? Professor, uma pergunta ali no Peta Dados Empresa. Você só está usando a variável razão social, não vai usar, porque você está usando como local P1, número de funcionários. Lá em cima você usou ela como, está chamando as duas, lá na... Não. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Agora sim. É porque estava a vara ali embaixo, parecia que você estava como local. Enganando. Eu caí. Só para tapear. Não tem nada demais. Fica tranquilo. E, por favor, professor, depois do P-tipo, eu gostaria de ver onde que ele está. Onde? O P-tipo lá, o tipo, o parâmetro tipo, onde que ele está no funcionários. É que como eu não assisti a última aula, eu estou tentando... O P-tipo, ele não faz parte dos atributos da classe, né? Ele não está como um atributo, no caso lá, colocado. Então, mas não teria que ser uma variável local? Para você determinar isso? Qual tipo de funcionário? Funcionário? Apoio, funcionário ou chefia? Podemos colocar. Ali, no caso, ele não está, certo? Vamos fazer aqui. Vamos por etapa. Vamos que nem Jack. Vamos por partes. Vamos por partes. Ninguém conhece Jack, né? Tá. Acho que eu entendi o que você quis dizer, mas fiquei meio assustado com a referência. Hã? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Mas eu fiquei meio assustado com a referência. Vamos lá. Então, aqui eu vou ler o tipo. Professor, a chefia vai receber gratificação de produção também? Oi? A chefia vai receber gratificação de produção, além da gratificação de chefia? Vai. Tranquilo. Ele recebe gratificação de produção, além disso, recebe, né? Eu poderia ler esse cara aqui na primeira, aqui no começo, certo? Sim, né? Vamos colocar aqui tipo de funcionário. E daí eu vou colocar aqui que poderia ser A barra F barra C barra F. ACF, né? Apoio, chefe, funcionário, certo? E aqui embaixo eu posso fazer um if de tipo for igual a C, then, né? Aqui eu posso usar o uppercase, né? E aí se for, então eu vou fazer begin, então write gratificação chefe e read mn p grat chefe. Certo? Aí li todos os valores que estão aqui, né? Então, tipo é o último, aí eu tenho matrícula que está aqui, nome está aqui, número de dependente, o NIS está aqui, tem salário base, gratificação de produção, gratificação de chefe. Tá certo? E o demonstrativo, então, write NN. Aqui eu vou então escrever matrícula. Vírgula, func, ponto, get, matrícula.
write nome, ponto, get nome. E, então, write ln, colocar salário bruto, então, ponto, forneça salário bruto. E write ln, descontos, ponto, forneça descontos. E write ln, salário líquido, ponto, forneça salário líquido. Ok? Aqui eu vou dar um read aqui. Fecha aspas ali, professor. Aspas não, é o... Parênteses. Parênteses. Obrigado. Então eu vou chamar esse cara de Winter. Access. Certo? Vou salvar esse cara aqui que está aberto. Aqui, só esse cara aqui. E aí vamos fazer então a classe aplicação. Certo? Arquivo, nova unidade. Type, aplicação igual a class. Private, protected. Vou colocar uses aqui quem? Interfaces. O que mais? Empresa. Tem mais? Só. Ó, olha só. Então, eu vou ter lá uma empresa, tipo empresas. Uma inter, do tipo interfaces. Vou ter constructor, de objeto, destructor, destrua-se, e vou ter procedure. Como é que eu vou chamar aqui? João Vitor. Ô, professor, pode repetir, por favor? Qual que vai ser o nome dessa procedure aqui? Qual que seria a função dela? Então, nós estamos em qual classe? Na aplicação. Qual seria a função dela? Executar o programa. Então, como é que vai se chamar esse método? Oi? Executa-se? Executa-se. O que eu vou ter no constructor aqui? James? A empresa? Uma empresa. Hã? Desculpa, não entendi. Empresa? Uma empresa. É uma empresa. Como é que fica aqui? Recebe.
Empresas. Ponto. Crie objeto. Ai. Agora? Uma inter. Recebe. Interfaces. Ponto. Crie objeto. Tá bem. Como é que fica aqui, Nicolas? Nicolas? Gabriel Wesley. No Destructor? Isso. Empresas.destrua-se, interfaces.destrua-se? Quase. Quase. Talvez É uma um- empresa recebe Uma. empresas.destrua-se? Não. Uma empresa. Recebe? Não. O Não? recebe é só no constructor. Constructor, tá. Uma empresa. Ponto destrua-se? Ponto. Destrua-se. E é a mesma coisa com uma interface, né? Uma inter, Exatamente. Uma inter. Ponto. destrua-se. Destrua-se. Isso. Beleza. Vamos ao execute. O Faltou um execute. R ali, professor. Oi? Faltou um R e uma enter ali. Ah, poxa vida. Então, como é que vamos fazer aqui então, Alisson? Vai, execute. Vai ter que chamar o método da leitura da interface. Então, uma inter, ponto, Peça dados empresa. peça dados da empresa. E quem que eu vou passar aqui? A razão social Ah, e o número de funcionários. e eu tenho essas variáveis? Não, tem que criar ali na aplicação execute. Então, vou vir aqui, declarar um var, m razão social, do tipo string, de 50, m num func, do tipo integer. Tá, eu vim aqui e fiz isso. E agora? Agora tem que pegar os dados dos funcionários. Quem é que vai chamar isso? A empresa. Então, faz o quê? Uma empresa, ponto. Empresa, ponto. Tem alguma para leitura na empresa? Ah, não, tem que atribuir os valores. Como é que eu faço isso? 7. Foi criado, professor, atributo para empresa de razão social? Foi, né? Foi. 7 razão social. Empresa. Empresa. O senhor colocou empresa sem S, no singular. É verdade. A gente não fez os gets e sets aqui. Não. Procedure. Set, razão social. Perdão. Saúde. Obrigado. Razão social, do tipo string. Procedure. Set, num func. T, num func. Tipo integer. Procedure. Function.
get razão social. Function get ponto. Function get sal bruto real. Function get sal líquido do tipo real. Function get desk do tipo real. Não tem que ter um set também, professor, para cada um dos totais? Vamos dizer assim, o salário bruto, o salário líquido, o desconto, eles vão ser o quê? Vai ser, no caso, a somatória de todos os funcionários. Isso vai acontecer aonde? Na própria empresa. Nesse caso, Não é necessário. necessário. O que acontece aqui? Então, vou fazer o processo a folha aqui, certo? Então, o que ocorre? Para fazer o processo a folha aqui, o que eu vou ter que ter? No princípio, vou precisar das variáveis que eu vou usar para ler os dados de cada funcionário, não é isso? Isso. Então, aí aqui, então, eu vou ter lá M, nome, do tipo string, de 50. Eu tenho P, matrícula, M, num, DEP, que é número de dependentes, que são do tipo integer. Vou ter M, gratificação de produção. Faltou número nisso, professor. É verdade. M, NIS. Vou ter M, gratificação de chefe. M, sal base, que são do tipo real. E vou ter M, tipo, que é do tipo char. Certo? Além desse M tipo, do tipo char, eu vou ter aqui ainda um func, que vou chamar do tipo funcionários. Certo? Não é a classe pai aqui, não é funcionário? Funcionários. Então, aqui eu vou definir como sendo um do tipo funcionários. Tá? Deixa eu deixar esses caras aqui junto aqui. Mais. Aí aqui em cima, eu vou precisar, então, já que eu estou usando funcionários, eu vou usar também o chefe e o apoio. Como é que a gente vai usar tudo isso daí, então? Então, o que acontece? Aqui, chegou para mim, por parâmetro, tem interface aqui, tá vendo? Tem inter do tipo interfaces, certo? Então, para fazer esse processo aqui, então vamos dizer assim, eu vou usar uma variável que eu vou usar como contador aqui, eu vou usar
costumo usar sempre um K. Vou dizer que esse K começa com 0, certo? E vou dizer que enquanto esse K for menor que num func, eu declarei num func aqui? Declarei? O senhor setou. É um atributo da classe empresa. É um atributo da própria classe, certo? Então, não tenho como variável aqui. Eu observo que eu não coloquei M, né? Os demais eu coloquei M, né? Exceto o K. E um func, né? Um func que eu chamei de funcionário mesmo. Então, eu vou chamar p inter, ponto. Peça dados funcionário. Onde eu vou passar quem? M, nome. M, num DEP, M, matrícula, M, NIS, M, sal, base, M, CRAT, PROD, M, CRAT, chefe, M, tipo. Certo? Tudo bem? Eu li esse cara aí. Daí eu vou verificar o seguinte. Foi lá e foi lido os dados, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. A gente criou o CRI inicialize aqui, né? Tá. Então, vou fazer assim. Se aqui na empresa, if, M, tipo, for igual, F, aqui eu vou usar o for igual a isso, então vou fazer o quê? Se aqui ele é do tipo funcionários, então eu vou dizer que um func é o meu objeto do tipo funcionários, né? Funcionários, ponto. Crie, inicialize. Onde eu vou passar M, matrícula, M, num DEF, M, nome, M, sal, base, M, prot. Certo? Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo, né? Eu vou usar os begin end para deixar bem destacado, tá? Else, if, uppercase, M tipo, for igual. Vou fazer diferente do livro. Peguei. Um func recebe apoio ponto init. Onde eu passo? M, matrícula, M, num DEP, M, nome, M, sal, base, M, grat, prod. E se caso contrário, else, peguei. Um func recebe chefe ponto inicialize M, matrícula, M, num DEP,
M, nome, M, sal, base, M, grat, prod. Ele é chefe, não é chefe? Ele é chefe, eu posso setar o valor da gratificação de chefia. Sim. Mas se eu vier aqui, colocar func, ponto, set, grat, eu não tenho gratificação de chefia. Por quê? Porque é um método de quem isso aí? Do chefe, da classe Do chefe. Então, para mim poder acessar esse método aqui, eu pego e venho chefe, objeto, entre parênteses, ponto. Set. Nós fizemos o set lá? Não, acho que não. Olha só. Ô, professor, então a herança não é só para quem tá abaixo pegar do pai. O pai também consegue buscar o filho? Certo. Tranquilo. Não é que ele consegue pegar o filho. Ele consegue enviar o dado, no caso. É. Tranquilo. Grat. Fia. Recebe. P. Grat. Fia. Resulte. Recebe. Grat. Então, aqui na empresa, voltando aqui, vou fazer de volta. Salvar tudo aqui. Tem a unidade de aplicação. Então, aqui um func. Ponto. Set. Grat produção. Continua não tendo, certo? Aí eu venho aqui, coloco chefe, fecha, ponto, set, chefia. Set, gratificação de chefia. Eu chamei aqui de M, grat, chefe. Podia ser chefia, né? Para ficar dentro do padrão. Tá certo? Entenderam aqui? Sim, sim. O objeto está instanciado aqui, certo? Então, daí o que acontece é assim. Eu tenho lá em cima, dot, ao, fruto, não tem? Tem. Então, recebe dot, sal, fruto, mais um func, ponto, get, aliás, forneça, salário bruto. O que foi? Dot, sal, líquido, recebe dot, sal, líquido, mais um func, ponto, forneça, salário líquido. Dot, desk, dot, desconto, mais um func, ponto, forneça desconto. Certo? K recebe K mais um. Tem mais um contado aqui. Certo? E aqui eu tenho que fazer um func, ponto, destrua-se. Certo? Antes de destruir, na verdade, eu tenho que chamar aqui, depois que eu totalizei tudo, então, uma é P
inter, ponto, mostra demonstrativo, func. Certo? Entenderam? Não teria que destruir também uma inter, professor? A painter, no caso? Não, porque ela vai voltar aqui em cima, vai pedir novamente os dados do funcionário. Então só quando ela sair do while, então. Oi? Só quando sair do while, então, ela vai ser destruída. Na verdade, quem destrói a inter é quem construiu ela. Quem construiu ela foi a aplicação. Não posso destruir ela lá, se aqui na aplicação que vai destruir ela, certo? Tranquilo, então. Aqui faltou uma empresa, ponto 7, razão social. Aí eu tenho M, razão social. E uma empresa, ponto 7, num func, M, num func. E aqui embaixo, então, eu vou ter uma empresa, ponto, acesso à folha, onde eu vou passar uma inter para dentro dela. Certo? Bacana? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Então vocês têm um grupo de exercícios novos lá para vocês fazerem trabalho, né? Certo? Certo. Então tá bom. Então deixa eu fazer a chamada, então. Na sexta-feira a gente continua a estudar essa questão. Recomendaria a vocês que já estudem o material, né? Tá entendido. Beleza? A chamada. Ali. Presente, professor. Alisson. Presente, professor. Arthur. Presente, professor. Douglas Bedin. Douglas Toffoli. Presente. Eduardo Serran. Presente. Eric. Gabriel Henke. Gabriel Henke. Gabriel Eisley. Presente. Gabriel Zanardi. Guilherme. James. Opa, presente. João Vitor. Presente. Juan. Luiz Gustavo. Marcos. Matheus Camargo. Presente, senhor. Matheus Duarte. Presente. Nicolas. Presente. Rafael. Victor. Presente. Igor. Presente. Beleza, moçada. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite. Até mais. Amanhã sai aula já? Boa noite. Vamos tentar. Beleza. Beleza? Professor, pelo menos a aula do dia 30 você consegue lançar lá no site? Já não tá do dia 30? Dia 30 não. Ah, é? Por favor, pra eu pegar o fio da meada. Beleza. Eu faltei também, daí eu queria ver ela. Ixi. Coisa Ixi mesmo. Ixi mesmo. Tá louco. Boa noite, professor. Beleza, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.